Bom, pessoal, vamos lá. Começar a falar um pouquinho hoje sobre habeas data. Eu lancei já um vídeo no YouTube, então vamos fazer uma retrospectiva do pouco que eu falei e dar prosseguimento a essa matéria de hoje, a esse remédio constitucional tão importante que foi consagrado na nossa Constituição de 88 como um remédio apto à proteção do direito à informação. Pessoal, o habeas data, esse remédio constitucional, ele é atinente a um direito fundamental de quarta dimensão, que é o direito à privacidade, direito à informação, direito à intimidade, direito de buscar informações que digam respeito à sua pessoa, tá? Onde é que a gente encontra legislação, onde é que a gente pode tomar nota desse remédio constitucional? Primeiro, ele chega na nossa Constituição de 88, então ele chega pela primeira vez no ordenamento constitucional em 88, e está lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, tá? É bom a gente ter um pouco de cuidado, porque a Constituição ela só traz a possibilidade de se impetrar habeas data em duas situações, tá? A primeira delas é para você buscar respeito, você buscar informações que digam respeito à sua pessoa, em órgãos de entidades governamentais, em bancos de dados, de registro, de entidades governamentais, tá? Ou de caráter público, ou também para pedir retificação de informações. Então, você verifica que tem informações suas que não são corretas, que merecem ser retificadas, e você, quando não consegue fazer isso amigavelmente, você tem essa possibilidade de se impetrar esse habeas data, que é uma via muito mais interessante do que você buscar, por exemplo, uma via de processo administrativo, processo judicial de rito ordinário. Por quê, pessoal? Vamos ver o que diz aqui. Aqui no artigo 5º diz exatamente assim: assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, a gente também tem essa possibilidade de, além de buscar essas informações, pedir a alteração de uma informação que a gente repute equivocada. E aí a gente pode já buscar o habeas data por essa via de remédio constitucional, em vez de buscar por uma via de um processo de conhecimento, né, de rito ordinário. O processo de habeas data ele corre na frente de praticamente todas as outras ações, apenas não corre na frente de mandado de segurança e de habeas corpus, é o que está na Constituição. Então, se você tiver pressa para buscar informações, o habeas data é o remédio, é o mandamos competente para isso. Pela Constituição Federal de 88, então, a gente estaria adstrito a essas únicas duas hipóteses: acesso à informação, retificação de informações. Aí veio, lá em 97, a lei própria do habeas data e estipulou em 21 artigos, se não me engano, 21 mesmo, a disciplina do habeas data. Eu vou mandar para vocês, assim que acabar a aula, essa lei em PDF. Eu aconselho que leiam, mas é uma lei muito tranquila, não tem muita dúvida de se entender ela. E ela trouxe essa terceira hipótese, que é para fazer anotações nos assentamentos, tá? Então, em que situação, por exemplo, a gente poderia ter essa anotação nos assentamentos? Vou dizer aqui como é que está no texto. Para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Pessoal, vamos pensar na... Suponhamos que você esteja negativado. E você esteja negativado, mas você diz que aquela dívida que está lá escrita no seu nome no Serasa, essa dívida é ilegítima, você ajuizou uma ação, inclusive, para contestar isso, dizendo que não há nenhuma dívida no seu nome, que o banco colocou lá por engano. E enquanto tramita o processo, você está lá com o nome sujo no Serasa. Então, você poderia, em tese, ir até o Serasa e pedir para o órgão colocar lá: esta dívida está sub judice, está sendo discutida judicialmente, enfim. Se o Serasa se negar, você poderia, por exemplo, Leite? você poderia, por Passa exemplo, papai comenta na aula. buscar essa complementação, essa anotação por meio de habeas data. Por exemplo, o caso concreto ele vai ditar o que, é que vai acontecer no caso concreto. Quando a gente estuda habeas data, a gente fala muito desse exemplo do Serasa, de você colocar lá essa complementação nos assentamentos lá. Mas eu estava pensando aqui numa hipótese que eu acho que é bastante provável que se aceite também.
Por exemplo, se você vai lá no cartório, tem seu nome lá no cartório, e a certidão de nascimento consta com o seu nome lá, e você está num processo judicial para alterar o seu nome, por exemplo. Você poderia pedir que se colocasse lá uma verbaçãozinha na certidão de nascimento que conste lá que o processo, você está com um processo encaminhado para alterar o nome. Enfim, se quem olhar uma certidão de nascimento vai ver que tem um retângulo lá para baixo. Você pode fazer algumas alterações. Então, quando você termina de fazer alteração no seu nome, eles colocam lá: fulano tinha um nome tal e passou a ter o nome X, tinha um nome X, passou a ter o nome Y. Então, é possível que faça essa anotação ali essa verbação na certidão de nascimento, por exemplo. Resumindo, o habeas data, como eu disse para você, está lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, e está também na Lei 9507/97 para essas três possibilidades. Para buscar informações que digam respeito à sua própria pessoa, ou seja, eu vou até o juiz e vou pedir o habeas data para ter acesso a informações minhas que digam a respeito a mim, né? Para retificar esses dados, quando eu verificar que tem alguma incongruência, ou então para fazer uma anotação complementar sobre esses dados, certo? Vocês podem pensar, por exemplo, na verdade é uma besteira buscar informações, retificar. Pessoal, a informação hoje em dia é um direito fundamental de quarta dimensão. Um doutrinador americano chamado John Hawkins, ele fala que a informação hoje é o principal ativo da economia. A informação ela vale mais hoje do que petróleo. Então, hoje a informação ela o ativo mais forte, mais valoroso do mundo. Então, as guerras, as disputas políticas, sociopolíticas, todas são com base na informação. Quem tiver a oportunidade, eu posso passar para vocês o nome depois pelo WhatsApp, mas tem uma série na Netflix que eu acho que a gente poderia até assistir nesse final de semana e depois conversar aqui na próxima aula, que se chama Privacidade Hackeada. Não sei se alguém já assistiu. Já assistiram? Não, professor. Não, eu também não. Não assistiram, não. Já assisti, professor. Já muito boa, diga-se de passagem. Quem está falando? Alisson. Alisson. Privacidade Hackeada, excelente, né? Você fica um pouco assustado quando assiste. Muito. Porque não é sensacionalista, tá, pessoal? É real. É The Great Hack, o nome em inglês. Eu acho que ainda está na Netflix, mas se chama Privacidade Hackeada. E ele mostra como a utilização de informações pessoais, foram responsáveis por várias modificações no cenário do mundo. Teve genocídio com base em captura de informações, teve a eleição de Donald Trump, que foi promovida em relação da manipulação de informações, teve eleição em vários países ao redor do mundo. Ele fala de um... Deixa eu apagar aqui. Ele comenta essa série, ela fala sobre uma empresa inglesa que é a Cambridge Analytica. Não sei se vocês lembram desse escândalo que teve, acho que no ano retrasado. É uma empresa inglesa, né, de Cambridge, e ela começou a mapear as informações de todas as pessoas não, mas de várias pessoas que estavam conectadas ao Facebook. Então ela conseguiu, por meio do Facebook, extrair todas essas informações pessoais que a gente tem lá. E quando o algoritmo da empresa tinha acesso ao meu perfil, ele conseguia rastrear também o perfil de todas as pessoas que estavam conectadas comigo. Enfim, essa empresa conseguiu fazer um mapeamento de grande parte do eleitorado americano, e com base nisso eles começaram a fazer uma estratégia de atacar aquele eleitorado que eles conseguiram filtrar, com fake news, com vídeos, enfim. Falando assim, é meio estranho falar para vocês, é difícil de explicar, mas eles explicam direitinho como é que eles conseguiram, por meio dessas informações que a gente diz que tenho graduação em tal coisa, sou da etnia tal, estudei até tal ano, tenho tal idade, as opiniões que a gente acaba colocando nas redes sociais, enfim, com base nisso, eles simplesmente foram os responsáveis pelo Brexit na Inglaterra. Então, eles conseguiram separar a Inglaterra da União Europeia com base nessa utilização de informações, conseguiram eleger Donald Trump. Enfim, nas eleições presidenciais aqui também do país, foi muito utilizada essa estratégia, não foi por meio dessa empresa, mas por essa estratégia. Tudo isso que eu estou falando é para dizer a vocês que a informação ela é, de fato, hoje, um bem extremamente relevante em todas as economias do mundo, né?
Assistam esse vídeo, que ele é muito interessante. E aí, vamos dar prosseguimento aqui algum comentário, Alisson, que você assistiu, queira compartilhar aqui com a gente? Então, professor, eu me atentei principalmente nessa questão da utilização dos nossos dados nas redes sociais, em hashtag que a gente posta, palavras-chave nas nossas publicações, comentários e curtidas que a gente faz nas redes sociais. E eu fiquei muito abismado porque tudo isso tem um alcance muito grande. Além das pessoas, como o professor disse, além do que a gente faz, das pessoas que seguem a gente, das pessoas que compartilham com a gente. E isso foi fundamental, tanto na eleição de Trump, quanto no Brexit, e em diversos outros, como posso dizer, atores políticos e fatos políticos que aconteceram no mundo. É impressionante, é impressionante mesmo. Assista essa série, acho que a série não, esse documentário, e a gente conversa mais na próxima aula. Mas é estarrecedor. E tudo isso a gente não sente o peso disso de início. A gente recebe publicidade em razão disso e não sabe a importância que tem essa manipulação dos dados que dizem respeito à nossa pessoa. Em relação a gente, as informações que eles têm da nossa pessoa, eles conseguem mudar o rumo do mundo, né? E muito se tem comentado hoje em dia se a democracia não está sendo afetada duramente com essa manipulação de informações. Será que os políticos, todos eles, independente da corrente, todos eles hoje estão fazendo uso disso? Desse uso, digamos assim, ilegítimo da informação. Por que é ilegítimo? Porque a gente dá essas informações sem saber para que elas são usadas e sem saber que a gente está dando, né? Não perguntam para a gente, olha, você quer dar essas suas informações? Elas não são furtadas, né? E aí, praticamente, todos os políticos hoje se utilizam disso para conseguir êxito na eleição. Dito isso, pessoal, vamos passar aqui o slide. Aí eu coloquei aqui uma questão da OAB para vocês darem uma olhada, que fala justamente dessa utilização. Eu quis chamar a atenção para vocês do seguinte: se a gente for olhar só a Constituição, a gente pode cair numa pegadinha e achar que o habeas data só é para ter acesso à informação pessoal e só para pedir retificação. Cuidado, como eu disse para vocês quase agora, habeas data ele serve também para pedir complementações a assentamentos. Então, eu trouxe essa prova aqui da OAB de 2015, que caiu justamente isso. Um empresário do ramo imobiliário se surpreendeu ao tomar conhecimento de que seu nome constava em um banco de dados de caráter público. Sim, pessoal, deixa eu só fazer só uma observação falando dessa informação. Eu não sei se vocês estão acompanhando, enfim, está todo mundo em casa. Diariamente a gente tem se deparado com medidas provisórias e com atividade legislativa para contornar esse cenário jurídico que a gente está vivendo de as pessoas sem ter como pagar as coisas, sendo demitidas, enfim. A gente está vivendo uma situação dramática na economia e a gente diariamente tem tido essas informações do Congresso, do presidente, enfim, enviando medidas legislativas para contornar isso. Tem uma medida provisória, não, um projeto de lei que foi apresentado terça-feira à noite, foi protocolado agora, terça-feira à noite, pelo senador Anastasia, e nesse projeto de lei eles vão fazer algumas alterações em normas de direito privado, tá? Eu posso mandar para vocês, depois eu vou anotando aqui as coisas que eu vou falando, que aí eu mando assim que acabar a aula. E esse projeto de lei, eu acho que é 1179, se eu não me engano, que foi protocolado agora na terça e vai ser votado amanhã, já em caráter de urgência. Eles propõem uma série de alterações em normas de direito privado. Eu fiz até um artigo sobre isso, eu posso depois mandar para vocês. Eles vão suspender prescrição, vão suspender tempo para ter direito ao uso capião, estavam prevendo, pelo menos estava no projeto de lei, a possibilidade de não pagar aluguel até outubro, salvo engano, enfim, e depois você pagar parcelado o que você deveu. Estavam falando também de aquele direito de arrependimento do consumidor. Sabe aquele direito de você desistir da compra depois de 7 dias, quando a compra é feita fora do estabelecimento? Vai acabar com isso também, temporariamente. Enfim, uma série de modificações. E uma dessas modificações é a postergação da vacatio legis da LGPD. Já ouviram falar da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados.
Sim. Pronto. Eu estou falando da LGPD porque a LGPD tem tudo a ver com essa aula da gente de hoje, que fala sobre direito à informação, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que dados são esses? Nossas informações, nossos dados. E a LGPD, que tinha uma vacatio legis, salvo engano, de 24 meses, a maior parte dela vai ser postergada por mais de 18 meses, porque ela gera um impacto grande nas empresas que têm que se adaptar a isso. Enfim, seria um custo a mais que não é possível arcar agora. Eu vou mandar para vocês esse projeto de lei, acho que vai ser votado amanhã. Mas voltando a essa questão que a gente fala da possibilidade do habeas data, o que diz aqui? Esse empresário do ramo imobiliário se surpreendeu ao tomar conhecimento de que seu nome constava em um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$ 500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o valor a que foi condenado em primeira instância ainda estar sob discussão em grau recursal, com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar justamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado que sugere a impetração de um habeas data. Tá? Então, a ideia aqui dessa questão é, o sujeito está negativado por uma dívida de R$ 500 mil, mas ele entende que não deveria, ele entende que deveria constar a informação de que ele está discutindo ainda se essa dívida é cabível ou não. Ele está lá, ele recorreu, ele foi condenado, né, na sentença, está em grau de recurso. E aí ele procura um advogado e esse advogado sugere a impetração do habeas data. E aí as opções aqui são: o habeas data não é o meio adequado, já que a ordem jurídica não prevê a possibilidade de sua utilização para complementar dados, mas apenas para garantir o direito de acessá-los ou retificá-los. Essa letra A aqui é só se a gente tivesse conhecimento da Constituição e não lembrasse da Lei 9507/97. Então essa letra A está errada. Letra B. Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado de segurança, ação constitucional adequada para os casos em que se faça necessária a proteção do direito líquido certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. A letra B estaria certa se não coubesse o habeas data, porque cabe. A opção certa aqui é a letra C. Deve ser impetrado o habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária é o quê? A lei que não é constitucional, a infraconstitucional. O faz, de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Então, essa letra C aqui ficou clara para todo mundo. Ficou clara com o que eu expliquei no início? Sim, professor. Todo mundo acertaria nessa letra C, né? Sim, professor, ok. Tá. E a letra D, pessoal, ela fala o seguinte: o habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar uma garantia fundamental prevista no texto constitucional, já que configuraria violação ao regime de imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias fundamentais. Essa letra D aqui, pessoal, ela é riquíssima. Ela tem um monte de coisa que a gente pode comentar sobre ela. Eu vou repetir aqui para a gente amadurecer. O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar a garantia fundamental prevista no texto constitucional, já que configuraria violação à imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias fundamentais. Vocês concordam com isso? Não, eu acho que não pode reduzir, mas ampliar os direitos, eu acredito que pode sim, Com né? certeza pode. Quando a gente discute, inclusive, cláusula pétrea, né, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz lá que não é cabível habeas data, não é cabível emenda constitucional tendente a abolir. Então, tudo que for tendente a abolir, suprimir, reduzir é proibido. Agora, ampliar, proteger ainda mais, de forma alguma, é salutar que o legislador o faça. Inclusive, nesse aspecto, eu chamo a atenção para uma discussão que a gente travou no passado. Não sei se vocês estavam lá teve até aula sobre isso na Nova Roma, uma aula interdisciplinar, que foi a discussão de prisão após segunda instância, né? Eu já comentei com vocês sobre esse julgamento da prisão após segunda instância. Eu já falei sobre isso? Ainda Falou não, já, professor. Já. Teve uma eu não hora me que você lembro. comentou Só por se eu cima. não estava. Tá, então eu vou repetir, para não... Enfim. Quando a gente, acho que no ano passado, acho não, foi no ano passado, 2019, e a gente passou a discutir bastante, acho que foi 2019, 2018, estou perdendo a noção do tempo já, que
a gente passou a discutir severamente se era cabível ou não a pessoa poder ser presa após segunda instância, se não seria ilegal, inconstitucional o cidadão ser preso quando esgotadas os recursos na segunda instância, quando, enfim, já fosse condenado na segunda instância. Essa foi uma discussão muito mais política do que jurídica, né? Porque a gente, enfim, o STF teve um posicionamento já de muitos anos, dizendo que só poderia ser após o trânsito julgado, depois mudou de volta, enfim, tiveram algumas alterações de entendimento. Mas essa discussão ela foi travada muito por conta dos políticos que estavam, sobretudo por isso, né? A gente tinha alguns políticos fortes, de nome, enfim, forte no Senado Nacional, e essa discussão passou a ser bastante suscitada no mundo jurídico. Aí eu passei a me deparar com várias pessoas dizendo o seguinte, que era um absurdo defender a prisão por segunda instância, que era incabível qualquer interpretação nesse sentido, que não tinha como se interpretar essa possibilidade de prender na segunda instância, porque a Constituição seria clara no sentido de que ninguém pode ser preso salvo se não após o trânsito em julgado. Isso era o que dizia, era o que os juristas, enfim, as pessoas de modo geral falavam. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, e essa impressão, se vocês tiverem, não se julguem mal, enfim, não se sintam inadequados de ter essa impressão, porque é uma impressão muito normal. As pessoas tinham a sensação de que a Constituição dizia que ninguém poderia ser preso, salvo se não após o trânsito julgado. Eu não sei se alguém tem essa impressão. Mas o que está na Constituição, ela diz que ninguém será considerado culpado, salvo se não após o trânsito julgado. A Constituição ela não fala de prisão, ela fala da presunção de culpa. Então a Constituição diz: ninguém será considerado culpado, salvo se não após o trânsito julgado. Esse era o texto. Com base nesse texto, alguns juristas entendiam pela possibilidade de se prender antes do trânsito julgado, outros entendiam que não. Mas a discussão que se pauta aqui não é nem essa. O instrumento jurídico que eles se utilizaram, que eles se lastrearam para discutir essa constitucionalidade ou não, foi por meio de uma ação direta de constitucionalidade, uma ADC, que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Uma ADC é como eu disse para vocês, ação declaratória de constitucionalidade. Qual é o objeto dela? Declarar a constitucionalidade de uma norma. Então, quando se tem dúvidas acerca de uma norma infraconstitucional, se ela seria constitucional ou não, esse seria um instrumento adequado. O que é que diz o Código de Processo Penal? Tá? E aí, combinando com diz essa letra D aqui, a ideia é essa. O Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: ninguém pode ser preso senão após o trânsito julgado. A Constituição diz: ninguém será considerado culpado, salvo se não após o trânsito julgado. O CPP, o Código de Processo Penal, diz: ninguém poderá ser preso senão após o trânsito julgado. Então, o que é que a gente tem aqui? A Constituição dizendo um direito desse tamanho, o Código de Processo Penal dizendo um direito desse tamanho. Porque a proteção da liberdade de locomoção no Código de Processo Penal ela foi maior. Ela proíbe a prisão. Aqui só está falando de culpa. Então, como é que você ajuiza uma ação declaratória de constitucionalidade de uma coisa que, obviamente, é constitucional? A minha pergunta é: se o Código de Processo Penal está aumentando o direito fundamental à liberdade de locomoção, como é que ele poderia ser inconstitucional face à Constituição, né? A Constituição diz isso, o Código de Processo Penal diz isso, está aumentando. É a mesma ideia da letra D aqui. O que se utilizaram do ADC nessa questão do julgamento foi uma questão estratégica, né, na seara política. Mas, juridicamente falando, na minha opinião, não fazia nenhuma razão de se ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade, porque a norma do Código de Processo Penal, obviamente, é constitucional. Entenderam o raciocínio? Entendi, professor. Obrigada. Entendi. Certo? Aqui eu não estou discutindo o mérito do julgamento, tá? Só o cabimento ou não de uma ADC para discutir algo que, na minha opinião, é óbvio que era constitucional. É a mesma coisa aqui. Então, se a lei do 9507 aumenta a proteção do habeas data, obviamente que essa lei 9507 ela não é inconstitucional em face ao artigo 5º, inciso 72. Tá? Ela apenas... Só com licença. Oi. É o que a gente falou em sala, né, que se dá dois pesos e cada lado da balança, os dois têm razão. Né? Exatamente. Veja, o mérito mesmo desse assunto envolve muita coisa, né? Envolve, de um lado, de fato,
a liberdade de locomoção da pessoa, envolve, como também envolve essa discussão, aquela questão lá que eu mandei para vocês de apreensão do passaporte, CNH, de uma forma ou de outra, acaba cerceando a nossa liberdade de locomoção, né? Mas tem argumentos válidos para ambos os lados, porque, de fato, você pensa assim, amanhã pode ser eu que estou lá sendo julgado. E será que as decisões judiciais, os julgadores não são falíveis? Será que uma crítica que se faz também é que o Tribunal de Justiça, alguns tribunais de justiça, funcionam como uma mera casa de passagem. Dizem, eu não sou advogado criminal, então não posso dizer com propriedade. Mas já ouvi muita gente dizer que é muito difícil mudar uma sentença condenatória na seara criminal no âmbito do Tribunal de Justiça, que lá é meramente um formalismo, que é difícil reformar isso. E que essa situação seria discutida com mais profundidade no STJ. Por outro lado, algumas pessoas dizem, olha, no STJ, por exemplo, ou no STF, não cabe revaloração de fatos e provas. Eu não sei se alguém aqui já estagia, enfim, já fez recurso especial, por exemplo. Você não pode discutir mais fatos no STJ, no recurso especial. Você não pode pedir que o ministro olhe os documentos. Aqui é só uma questão de direito. Tem que ser inconteste as situações da lei. Então, seria muito difícil reverter uma situação de condenação criminal nessa instância de STJ e STF, porque não caberia essa discussão. Aí tem gente que diz, mas não é justo que a sociedade aceite, possa conviver com essas pessoas perigosas, que nunca são presas, o princípio da celeridade processual, o bem-estar coletivo, sensação de impunidade, penas que são prescritas nesse longo caminho processual que vai se seguindo. Tem crítica para todo que é lado. Eu respeito todas, confesso que não tenho opinião completamente formada sobre esse assunto. Acho que é respeitável os dois lados, embora eu acabe sendo um pouco mais tendente para a possibilidade de prisão após segunda instância, mas confesso que ainda ouço com atenção quem me fala ao contrário, porque não tenho a opinião totalmente formada nesse assunto. Mas eu já ouvi falar, até nos bastidores de tribunal, que há uma solução que estão querendo criar, que é não condicionar a prisão após o trânsito julgado, mas possibilitar a prisão após o recurso no STJ. Veja, trânsito julgado é porque você não pode mais recorrer de nada, né? A decisão que transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Então, estão querendo achar um caminho do meio, que não é necessariamente após segunda instância, né? Que é o âmbito do tribunal. Seria, entre aspas, ali na terceira instância, quando o STJ estaria julgando. Eu falei entre aspas porque terceira instância não é oficialmente reconhecido, né? A gente só tem 2 instâncias oficiais. Mas, enfim, a se acompanhar os próximos anos. Mas é uma sugestão que algumas pessoas estão dando e que tem força lá nos bastidores do tribunal, do STJ. Do STF, perdão. Deixa eu passar aqui. Eu comentei aqui, pessoal, sobre... Eu gosto muito de usar esse quadro, a teoria dos círculos concêntricos, de Heinrich Henkel, que é um jurista alemão, lá da década de 50, ele criou essa teoria. E ele fala da separação, para a gente entender um pouco o que é privacidade, o que é intimidade, o que é segredo, tá? Quem colocou esse X aqui? Você pode botar Ctrl Z só para apagar, para não atrapalhar as próximas figuras, por favor? Heinrich Henkel, ele pegou a vida privada da gente, porque quando a gente fala de privacidade, o direito à privacidade, e direito à privacidade, intimidade e informação são direitos que estão umbilicalmente relacionados ao habeas data, porque às vezes nossos dados estão sendo comercializados e a gente tem que saber o que é que estão falando sobre a gente. Então, isso tem a ver com a privacidade. O seu nome, né, suas informações pessoais, seu sigilo. E aí, Heinrich Henkel, ele faz essa tripartição da vida privada e faz círculos sobre círculos, né? Que é a teoria dos círculos concêntricos. Ele, então, coloca a privacidade no círculo externo, intimidade no círculo intermediário e o segredo no círculo central, né? No círculo mais fechado. Ele fala que a privacidade são aquelas relações humanas em que você quer que se respeite o isolamento. Então, tem informações aqui que você não quer necessariamente que cheguem ao conhecimento de todo o público, mas aqui são relações um pouco mais superficiais, que gozam de uma proteção não tão forte, tá? Então, o âmbito da privacidade, por exemplo, é esse ambiente que a gente está aqui. O ambiente de sala de aula é um ambiente de privacidade, de respeito a nós. Amigos não íntimos, familiares não tão próximos,
estão nessa gama aqui da privacidade. Então, eu coloquei até no vídeo falando, por exemplo, que aqui seria, para fazer uma comparação com a intimidade, na privacidade seria o sigilo dos dados telefônicos, que é aquele acesso à relação das pessoas que você ligou, por exemplo. Espera só um minuto. Então, a privacidade ela estaria nesse ciclo. A intimidade, mas para quebrar a privacidade, uma decisão judicial ou uma decisão de uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, seriam mecanismos hábeis a quebrar essa esfera e adentrar na nossa privacidade contra a nossa vontade, tá? Porque quando a gente fala de direito à privacidade, o interesse público, ele fala mais alto nessa situação. Então, se houver um interesse público, como, por exemplo, uma investigação judicial, uma investigação criminal, ou então, por exemplo, o juiz quer fazer com que você pague, fazer cumprir a execução lá, e você não está se furtando de pagar. Então, ele pode mandar o ofício para a Receita Federal para saber a declaração do seu imposto de renda, por exemplo. Tá? No âmbito da intimidade, por sua vez, ele já é um pouco mais protegido. Aqui, se lá era dado telefônico, sigilo das comunicações telefônicas, aqui é sigilo dos dados telefônicos, né? A conversa que você está tendo, se você está sendo gravado, por exemplo, você não pode, por exemplo, ser fotografado dentro de casa. Aqui tem essas relações mais íntimas. Então, aquilo que a gente compartilha com amigos íntimos, com sua esposa, com seu filho, tá? Com o seu advogado, com o seu médico, com o seu padre, essas informações aqui estão no âmbito da intimidade. O interesse público aqui também seria motivo justo para se adentrar nessa esfera da intimidade, tá bom? Aqui uma decisão judicial ela pode quebrar isso. E por fim, o segredo é aquela esfera em que, em regra, não cabe interferência nem por ordem judicial, né? No segredo não tem essa ideia de interesse público, não. Aqui é o respeito máximo a essa esfera da privacidade que a gente tem. Então, quando a gente fala de segredo, a gente está falando aqui de situação de estado de saúde. Então, a sua condição de saúde não pode ser divulgada, salvo por um motivo justíssimo. Aqui a gente está falando de religião, está falando de opção ou de orientação sexual. Então, essas informações aqui que estão na seara do segredo. Qual é o sentido de se colocar círculo sobre círculo? Só para eu explicar aqui para vocês, não, pessoal. Veja aqui a ideia desse círculo. Deixa eu colocar aqui para vocês. A ideia é a seguinte, pessoal. Quanto mais profunda for essa violação aqui, maior será o dano. E provavelmente maior será a reprimenda pelo juiz, pelo judiciário. Então, quanto maior for essa violação aqui, provavelmente maior será o dano na sua esfera da privacidade, tá? Quando a gente fala, quando a gente discute, isso é muito interessante para a gente discutir direitos da personalidade, né? Porque privacidade e intimidade, direito à privacidade é um direito da personalidade, que a gente estuda no direito civil, tá lá nos artigos 11 a 21, exemplificativos, né, do Código Civil. Então, por exemplo, se eu violo a esfera da privacidade, certamente o dano será menor do que se eu violasse a esfera da intimidade. E se o dano aqui é menor, na dosimetria da indenização, provavelmente, exemplo, aqui você tem 10 mil reais de indenização, aqui você teria 20, porque aqui o dano foi maior. Um exemplo hipotético, tá, pessoal? É óbvio que não é matemático dessa forma. Mas a ideia é essa. Quanto mais profunda for a violação, maior será o dano. E se o maior é o dano, maior será a reprimenda. Tranquilo? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a esses círculos, não. Tá, pode falar. Professor, veja, com relação ao texto da lei, né? E do artigo 5º também. Eu queria saber sobre esse sentido dessa palavra público, né? Porque essa palavra público, ele tem um caráter público no sentido de ser estatal, o órgão que vai possuir, ou é indiferente, né? Que seja uma empresa de caráter público ou privado. Certo, entendi. Aqui está falando a Vitória, é?
Tatiana. Tatiana, perdão. Tatiana, eu coloquei isso no slide aqui já que a gente vai ver. Aí espera só um pouquinho que eu comento, tá? Ah, tá certo, tá bom. Tá bom? Vou passar aqui. Pessoal, quem fez esse X aqui? Alguém lembra para poder tirar? Não foi eu. Tranquilo, deixa eu... Enfim, paciência. Pessoal, eu estava aqui no slide, né, falando de direito à privacidade e intimidade, então eu expliquei direitinho para vocês essa noção de privacidade e intimidade, e agora a gente chega em direito à informação. O direito à informação, ele está lá presente, alguns outros, Canottilho fala, por exemplo, que estaria na esfera da quarta dimensão. Seria um direito de quarta dimensão ao lado do direito a um regime democrático, as democracias. A informação é um direito que nunca foi tão falado, né? A gente tem tido muitos problemas jurídicos nessa ordem do direito à informação. É um direito que se subdivide em três, tá? Então, para a gente entender bem esse direito, eu vou colocar aqui essa separação. O direito à informação, ele se divide em direito de informar, ou seja, enquanto partícipe ativo desse direito, eu estou aqui no meu direito de informar. Então, esse direito está lá no artigo 220, no caput da Constituição Federal, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, ou seja, de nenhuma forma, podem ser restringidos, sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Então, aqui está assegurado o direito de informar, de eu poder me expressar. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, ninguém poderia, por exemplo, me obstaculizar porque eu tenho esse direito à informação. Ou então de publicar uma opinião na internet, publicar um artigo, dar uma entrevista, ninguém poderia calar minha boca nesse sentido, porque eu já tenho esse direito. A ideia do direito à informação aqui, algumas pessoas às vezes confundem e acham que é um direito ilimitado, que ninguém pode sofrer penalidades. Aqui é muito interessante uma discussão que se trava, que é o seguinte: a gente adotou um modelo aqui no Brasil de coibir o hate speech, tá? Que é a vedação do discurso de ódio. Então, aqui o direito à informação, o direito de informar, ele não é um direito totalmente ilimitado. Você encontra barreiras. Você não pode, por exemplo, instigar o crime, incentivar condutas criminosas. Você não pode se usar desse pretexto de ter direito à informação ou liberdade de expressão, por exemplo, para praticar crimes de ódio, falar mal de pessoas nesse sentido assim, de exacerbar o ódio, tá? Então, esse discurso de ódio, que a gente chama de hate speech, no Brasil, ele não é tolerado. Então, não é porque, por exemplo, se eu colocar um discurso de ódio no Twitter, por exemplo, o Twitter pode ir lá e apagar. Isso não é uma violação do meu direito de informação, tá bom? Professor, só uma coisa, Alisson. Aconteceu isso recentemente com o presidente da República. 2 Twitters dele foram apagados por violar as diretrizes do Twitter em relação ao coronavírus. Boa lembrança. Eu vi, Twitter, Instagram e Facebook. Achei que foi bom. Você me lembrou até um oportuno, se você falou, porque eu falei desse exemplo, não foi de caso pensado, mas assim que eu terminei de falar, me lembrei dessa situação de Bolsonaro. Eu evito falar para não parecer que eu estou falando mal ou bem, mas você me lembrou e, de fato, apagaram. O Twitter apagou. Isso não é violação. Eu não posso falar exatamente o que ele postou, mas você falou aí, né, que ele estava aí na contramão do que o mundo inteiro fala e autoridades da área de saúde, né? A OMS, por exemplo. Quem disse foi o Twitter, pelo amor de Deus, não fui eu. A pessoa vai botar para fora do Zoom aqui. Não. Disse foi o Twitter, não fui eu. Tá bom. Eu confesso que não vi, mas, enfim, essa atitude do Twitter, eu não vi essa publicação, mas se for nesse sentido, eu entendo que não foi inadequada, não, essa situação do Twitter. Isso não é censura. Isso é apenas que a gente, no nosso modelo brasileiro, até então, a gente não tolera discurso de ódio na nossa estrutura jurídica, né? No nosso cenário jurídico. Agora, eu tenho percebido uma flexibilização dessa proibição. De uns 10 anos para cá, eu aprendi na faculdade, quando estava na faculdade, que a gente não tolera o hate speech, que a liberdade de manifestação do pensamento, expressão, de informar, não é um direito ilimitado, infinito no Brasil. Então, você não pode ir para a rua
se associar, sei lá, com 20 pessoas, vamos fazer uma passeata e dizer, vamos matar a categoria de tais pessoas. Você não pode fazer isso, tá? Você não pode disseminar ódio, por exemplo. Mas eu tenho visto uma relativização muito grande disso. Talvez a gente esteja partindo para um outro, se é bom ou ruim. Na minha opinião, não acho bom, eu não gosto. Mas talvez a gente esteja partindo para outro panorama jurídico nessa questão da liberdade de informação, de informar. Os Estados Unidos, eles são bem permissivos nesse sentido. Lá você tem muita liberdade para se expressar. Aqui não era tanto nesse sentido. Na Alemanha, por exemplo, a gente segue o modelo alemão, né? Que a gente é romano-germânico no nosso direito. Lá, por exemplo, se o cidadão faz qualquer alusão ao nazismo, por exemplo, ele é imediatamente preso. Então você não tem essa liberdade toda de se expressar, não. Lá eu vi uma reportagem que o cidadão hasteou a mão, né? Naquela cena de... Enfim. E estava num café, numa praça lá na Alemanha. E o policial do lado, na mesma hora, foi preso. Infelizmente, aqui a gente não vê muito essa situação. Aqui a gente tem tolerado o discurso de ódio. Talvez, quando eu estiver falando para alunos que hoje são do segundo período, estiverem no nono igual a vocês, talvez eu diga, aqui a gente tolera hate speech. E aí, enfim, talvez tenha mudado essa configuração. A gente também tem o direito de ser informado, pessoal, que é o direito a ter acesso a informação clara, precisa e objetiva. Como é que o direito vai assegurar que você tem acesso a essas informações? Ele não tem como chegar e o Estado ele não tem como apurar essas informações e dizer essa informação é clara, precisa e objetiva. Então, o mecanismo que o Estado criou de possibilitar isso é o seguinte, é proibindo monopólio ou oligopólio. Então, se você tem acesso a todos os canais possíveis de meios de informação, você vai ter aí o livre-arbítrio de ter informações de todos os meios de comunicação possível e não tendo esse obstáculo aí de quem pode informar ou quem não pode informar, você vai ter acesso a tudo isso e você vai ter a sua opinião pessoal formada de acordo com essa pluralidade de meios de comunicação. Essa é a ideia. O parágrafo 5º do 220 diz: os meios de comunicação social não podem, nem que indiretamente, né, não pode direto ou indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio. Por exemplo, na Coreia do Norte, lá só tem um canal de televisão, que é o canal do Estado. Ali é um monopólio mesmo do que as pessoas podem saber. É muito assustador isso, porque eu assisti outro documentário, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é muito rico ele também. Ele foi assistir na Globo News. O programa se chama Que Mundo é Esse? Interrogação. E esse programa se passou na Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado e a gente tem muito pouco acesso, até por meio de reportagens. É difícil, né? O governo monitora tudo lá. E aí ele entrevistou alguns cidadãos de lá, que os cidadãos não sabiam, isso há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não sabiam que era nem Facebook. Para vocês terem uma noção de como lá a informação não circula. Porque a TV local, que é a TV do Estado, é a única que pode informar. E, por fim, a gente tem aqui o direito de se informar, tá? O direito de se informar é o direito de você ser ativo aí nessa busca de informações que digam respeito à sua pessoa. E é aqui que entra, sobretudo, o direito o remédio constitucional do habeas corpus, que é de garantir essa possibilidade de você se informar, de você ir atrás dessas informações que digam respeito à sua pessoa, tá bom? Podemos passar alguma dúvida por enquanto? Pode passar, professor, tranquilo. Tá. A gente vai ter intervalo ou vai largar mais cedo? Não, vamos indo. Que aí eu termino um pouco mais cedo e aí eu vou passar material para vocês. Vamos de uma vez só. Perfeito. Falando sobre isso, do direito de se informar, eu coloquei aqui um julgado de 2015 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas aqui, ó. Peguei um enunciado de uma questão da OAB também, de 2014, aqui em cima, que diz assim: o habeas data como instrumento de proteção de dimensão do direito da personalidade. Foi até bom ter falado isso. Eu acabei de comentar com vocês sobre direitos da personalidade, né? Então, lembre-se disso. Privacidade e intimidade são direitos personalíssimos. Que direitos personalíssimos são aqueles que dizem respeito a seus atributos psicofísicos. Então, a ação de habeas data como instrumento de proteção de dimensão do direito da personalidade destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como garantir a correção de dados incorretos. Aqui é uma meia-verdade, né? Porque a gente pode corrigir também e pode, como eu disse para vocês, pedir a complementação.
E aqui eu peguei um julgado do TJ Rio de Janeiro, que diz: o habeas data é requerimento de retificação ou cancelamento de antecedentes criminais. Aí diz assim: a ação de habeas data visa, ou seja, busca proteger a privacidade